Used to, be used to, get used to. Parece tudo igual, né? Mas será que é igual? É diferente? Tem diferença no uso? Como que você aplica? Como que você forma a frase? Essa aqui é uma dúvida comum que as pessoas têm e hoje você vai aprender a usar esse negócio de uma vez por todas. Essa aqui é a aula 68 do Inglês da Vida Real. Eu sou o Vini Narciso, serei o seu professor. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva também. Clica no sininho porque assim o YouTube te avisa sempre que sair uma nova aula. Vamos lá, vamos começar aqui falando por used to, que são hábitos passados. Então, aqui nós estamos falando de hábitos que você tinha no passado e que não se repetem. Normalmente é isso, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, I used to play soccer every weekend. Eu costumava jogar futebol todo final de semana. Normalmente é uma coisa que você está falando sobre aquele hábito no passado. Eu costumava fazer isso. Todo fim de semana eu costumava jogar bola. I used to play soccer every weekend. Quer ver um outro exemplo? She used to live in Brazil. Ela morava no Brasil. Nesse caso, eu não usei o costumava. Ela costumava morar no Brasil. Porque o costumar e morar não é muito comum de usar junto. Vamos esclarecer isso, ó. Por exemplo, she used to live in Brazil. Beleza, ela morava no Brasil. Então, aqui o verbo morar é live. Junto com used to, morava. Então, é uma coisa que acontecia lá atrás, né? Você pode falar assim, tá? She used to live in Brazil, ela morava no Brasil. Ou, dependendo do caso, dá para usar as duas formas, tá? Você pode falar assim, I used to play soccer every weekend. Eu costumava jogar futebol todo fim de semana. Ou, eu jogava futebol todo fim de semana. O play é o jogar. Você pode falar costumava jogar, assim, ó, costumava jogar, ou jogava futebol. Tá? Então, use to play, tem que colocar aqui, ó. Used to play, costumava jogar ou jogava. Na essência é a mesma coisa. No inglês, tanto faz, vai ser used to mais o verbo. A tradução para a gente aqui no português, às vezes será eu jogava futebol, eu costumava jogar, aqui tanto um quanto o outro está certo, e em alguns casos, como o verbo morar, viver, não é muito comum você usar o costumar. Eu costumava jogar, já é mais comum. Eu jogava também. Então aqui embaixo você pode usar tanto um quanto o outro. Agora, aqui em cima, cara, esse tipo de frase como o verbo live, eu morava, tá? Então, tô falando isso porque às vezes você vem com a frase na sua cabeça e aí você pensa, como que eu falo isso em inglês? Dependendo do verbo, a gente vai expressar de uma forma diferente. Morava, costumava ou jogava. Você vai alterar o verbo ou você vai manter o verbo como jogar e usar o costumar, tá? No inglês, você pode usar do mesmo jeito, tá? Não vai mudar. Used to live, used to play, você percebe que a estrutura da frase não muda para esse tipo de frase aqui de exemplo, né? Used to. Quando for o be used to, get used to, é um pouco diferente. Mas aqui, quando você fala de uma coisa que acontecia lá atrás, que pode ser um hábito passado que não se repete, used to mais o verbo. I used to be very shy. Eu costumava ser muito tímido. Se você quer falar costumava ser, beleza, costumava ser. Você vem com a frase na cabeça, né? Eu costumava ser muito tímido. Pode ser. I used to be. Costumava ser. Eu era muito tímido. I used to be. Tá, no inglês não muda, tá? Você pode usar I used to be very shy. Eu costumava ser muito tímido. Eu era muito tímido. Independente da sua interpretação, você está falando de um hábito ou de uma situação passada que não se repete. Então, você era tímido. Agora você não é mais. I used to be very shy. Um erro comum nesse tipo de frase é assim, ó. I used to play soccer. Você não escrever o D aqui no final, tá? Como está falando de hábitos passados, situações passadas, sempre usar o used. Used. Na hora de falar, pessoal,
não tem diferença. Se você falar isso aqui, tanto faz, tá? Por quê? Porque o use e used, beleza, tem uma diferença. A palavra isolada uma é use e a outra é used. Used. Só que como termina em D, e aqui na sequência tem o T, que é o to, used to, não importa. Porque é aquela lógica que eu explico para vocês de pronúncia. Quando você tem dois sons que competem, você elimina o primeiro e encaixa o segundo. Ou seja, used to vira... É assim, ó. Used to, tem que falar bem pausado, né? Used to vira used to. Então, o som é como se fosse isso aqui, ó, do primeiro. Use to. Fica assim mesmo. Esse aqui, ó, para você falar esse de baixo, I used to play soccer. I used to play soccer. Não tem diferença. A não ser que você fale muito pausado. I used to play soccer. I used to play soccer. Só que na prática ninguém fala assim. As pessoas conectam os sons e fica, né, para ficar muito mais natural. Então, esse erro comum aqui, ele acontece na hora de escrever, tá? Então, vai escrever um negócio, fica atento a isso, tá bom? Bom, e o be used to é se familiarizar com alguma coisa ou não. Deixei pequenininha aqui, né? Porque também você pode não se familiarizar com algo. Ficar confortável, ficar ali ambientado com aquela situação, né? Vamos para os exemplos. I am used to waking up early. Eu estou acostumado a acordar cedo. Então, eu estou, I am, used to, acostumado. Então, eu estou acostumado a acordar cedo. Uma situação que eu já estou familiarizado com isso. I'm not used to the noise of São Paulo. Eu não estou acostumado com o barulho de São Paulo. Aqui é o caso da situação que não estou acostumado. Eu não estou familiarizado. Eu não estou confortável. Essas interpretações você pode usar, né? Então, aqui é a mesma estrutura de frase, eu só coloquei o not. I'm not. Então, você percebe que eu estou usando aqui nesses exemplos o verbo to be, I am, I'm not. Você pode usar they are, né? Enfim, verbo to be mais used to e depois o verbo no ing. Como aqui, por exemplo, ó, they are used to working long hours. Eles estão acostumados a trabalhar muitas horas. O trabalhar aqui então aqui, ó, vamos lá, por partes. They are, eles estão. Então, beleza. Como você fala que é uma situação que você já está, estou familiarizado, estou confortável, estou no ambiente ali da coisa, are. Verbo to be. Aqui, como falamos, dei o exemplo de they. Então, they are. Eles estão. Pode ser nós estamos. We are. You are. Você está. She is. Ela está. Aí depois, used to, mais o verbo do ing. Esse aqui é que é o ponto, né? O ing é o verbo work vira working. Então, só que working aqui não é trabalhando, é o ato de fazer aquilo, tá? Qual que é o ato de work? É trabalhar. Eles estão acostumados a trabalhar muitas horas. They are used to working long hours. Tá? Então, verbo to be mais o verbo no ing. É isso que vai acontecer, tá? Quando eu falo assim, I'm used to waking up early. Estou acostumado a acordar. Acordar é wake up. Wake up, acordar. Tá? No ing é waking up. Que pode ser acordando, não é o caso aqui, porque eu não estou falando de uma coisa que eu estou fazendo, eu estou falando de uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Então, I'm used to waking up é o ato de acordar. Claro que você não coloca o ato, né? É simplesmente acordar. Então, a tradução fica, estou acostumado a acordar cedo. Eu estou acostumado com esse ato. I'm used to waking up early. Waking up. Não, I'm used to wake up early. Não. I'm used to waking up early.
They are used to working long hours. Eles estão acostumados a trabalhar muitas horas. Eles estão acostumados com essa situação. A situação de trabalhar muitas horas é um negócio que eles estão acostumados, familiarizados, confortáveis. Não necessariamente essas três coisas, né? Dependendo da frase, você pode estar familiarizado, pode não estar confortável, pode não estar... enfim, nem todas as traduções se aplicam, depende do contexto. Nesse caso aqui, o cara pode estar acostumado, mas não está confortável. Mas ele está familiarizado. Ele está acostumado com aquilo. Bem ou mal, ele está. Quando você fala, they are used to working long hours, o cara está, no mínimo, acostumado com aquela batida, tá? Então tá aqui, no ING, working long hours. Nesse exemplo do barulho de São Paulo, não é um verbo, é um substantivo. Então, o substantivo é o barulho, o nome que a gente dá quando tem esse monte de som alto, que se chama barulho. Então, o noise não muda. I'm not used to the noise. Então, não muda nada, não tem nenhum verbo, continua normal. A estrutura da frase é a mesma, não precisa se preocupar com ING, porque aqui não é um verbo, é um substantivo, beleza? E por último, get used to, o processo de se familiarizar ou não, tá? Então aqui é o processo, vai acontecendo essa situação, tá? De você estar familiarizado, estar confortável ou estar ambientado com algo. I'm getting used to my new job. Estou me acostumando com o meu novo emprego. Estou me acostumando. I'm getting used to. Tá? Então aqui eu estou usando o verbo to be, I am, getting used to. Me acostumando, tá? O getting aqui, ele transforma, não tem a tradução aí, né? Mas ele é o de transformar algo, de se tornar. Você pode usar o getting para falar de uma coisa que está acontecendo, está se transformando, está ficando aquilo. Então, por exemplo, upset é chateado. He's getting upset, ele está ficando chateado. Então, o getting aqui é o ficando, ele está ficando aquilo ali que eu falei, ó, o upset, está ficando chateado. Ou até mesmo, ele está se chateando. He's getting upset. Se eu falo it's getting late, tá ficando tarde. Late é tarde, o getting é o ficando. Então, você pode usar, né? Ficando tarde, tá ficando feio, tá ficando frio. Então, é um processo de transformação. Quando tem o get used to, é o processo de se acostumar, de se familiarizar, de estar confortável, dependendo da interpretação da frase. Aqui está falando do novo emprego, eu estou me acostumando com o meu novo emprego. I'm getting used to my new job. He got used to, que também, se você trocar o get por got, que é o passado, aí já é o processo que já aconteceu. Ele se acostumou a dirigir do lado esquerdo. He got used to driving on the left. A estrutura da frase é a mesma, só trocamos o get pelo got. Então ele se acostumou, já aconteceu o processo. Então ele já passou, ele se acostumou a dirigir do lado esquerdo. E aqui o verbo no ing se mantém. Dirigir é driving, não é drive. He got used to drive. Não. He got used to driving, tá? He got used to driving on the left. E a mesma coisa para o futuro, uma coisa que vai acontecer. Eles vão se acostumar a acordar cedo. Vai acontecer. They will, futuro, get used to waking up early. Então, aqui, eles, will, para demonstrar o futuro, get used to, normal, get used to, e aqui, ing de novo, waking up, acordar cedo. Então, eles vão se acostumar com o fato de acordar, com o ato de acordar, que é o waking up early. They will get used to waking up early. Então tá bom, be used to e get used to. Qual é a diferença? Vamos lá. Be used to. I am used to this. Eu tô acostumado com isso. Eu estou acostumado. I am. Verbo to be. Por isso que é o be used to. Tô acostumado. Eu estou. I am used to this. Get used to é
I am getting used to this. Eu estou me acostumando com isso. Então, no be used to, eu estou acostumado, né? Já estou, já aconteceu. Aqui eu estou no processo. Estou me acostumando com isso. I am getting used to this. Inclusive, para você que precisa se acostumar a falar o inglês da vida real, link está na descrição por apenas R$ 79 por mês. É muito, muito, muito barato. Confere aqui, link na descrição. Resumão rápido, vamos lá, ó. Used to, hábitos passados que não acontecem mais. I used to smoke, but I quit. Eu costumava fumar, mas eu parei. Be used to, uma coisa que é normal ou familiar para você. Você está acostumado com aquilo. I am used to spicy food. Estou acostumado com comida apimentada. Eu estou acostumado. I'm used to spicy food. E o get used to é o processo de se transformar, né? Ou seja, o get traz a transformação, algo que você se torna, que você fica. Então, ficar o quê? Familiarizado, acostumado ou confortável. My son is getting used to school. Meu filho está se acostumando à escola, está se ambientando, se familiarizando, ficando confortável. My son is getting used to school. E se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.